Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 83 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Sem enrolação, hoje Opa. a gente já vai começar de cara aqui com um Assim. feedback que a gente recebeu, com feedback que veio com uma dica de um link e a gente vai discutir aqui porque eu acho que é um bom tópico. O feedback é do Lucas Leonardo, ele diz o seguinte: Bom dia, Rambo e Boom, sou dev iOS há cerca de 4 anos, migrei do híbrido para o nativo. Essa semana enfrentei um problema no trabalho que me desanimou e ao abrir o LinkedIn encontrei o artigo The Dark Side of iOS Development, Why Everyone is Quitting. Queria saber de vocês, como conseguem manter o aprendizado e a motivação após tanto tempo na área? Tenho sentido dificuldade em evoluir de pleno para sênior. Parece que sempre estou atrás em conhecimento. A gente vai então agora, primeiro, discutir os pontos trazidos nesse link que o Lucas mandou, e aí depois a gente pode tentar responder a dúvida dele, pode ser? Bora. Já tô com o link aberto aqui. Faz um resumo aí pra gente do sentimento no primeiro item desse post. São vários pontos que tem o post aqui, acho que a gente pode dar uma passada por todos eles. Mas o sentimento, né, pelo título aí, é porque tá todo mundo desistindo, já, né, pessoalmente aqui pra mim já passa uma vibe meio rage bait, né, um negócio meio exagerado, que é feito justamente para dar aquele impacto e choque. Mas, vamos lá, o artigo tá em inglês, eu vou fazer essa tradução simultânea em minha cabeça, então se eu falar umas coisas meio loucas aí, me deixa, como que é? Me deixa honesto, keep me honest. Mas o primeiro item ali é que você nunca está em dia, né? Que é impossível você estar em dia com os aprendizados de iOS, porque em 2014 saiu Auto Layout, em 2017 saiu Codable e Swift, e depois em 2019 fazer Swift UI, depois Concurrency e Vision S, sei lá o quê. Basicamente que existe essa obsolescência forçada no ponto de vista dos desenvolvedores das APIs e que a gente está sempre deprecated, né, de certa forma. E começando nisso, bom, eu não sei que outra área a pessoa que escreveu o post trabalha com tech que não vai ter isso. Porque, assim, isso não é exclusividade da Apple, não é exclusividade do Google, não é exclusividade da Microsoft. Isso acontece no nosso ramo, né? Eu sei disso porque eu comecei minha área profissional em Floripa lá, isso faz um bom tempo. E na época que eu comecei, era muita vaga de Delphi, Delphi, Sim. sei lá como é que o pessoal pronuncia. Eu falo Delphi. Eu também falo. Era muito Delphi para todo lado. E de repente começou a migrar para Java. E muita gente teve que mudar de paradigma, porque as empresas estavam migrando para Java também, né? E sem começar a falar sobre o que aconteceu com PHP, Java, JavaScript, próprio JavaScript, né? Tem todo esse leque de frameworks que, pelo que eu já ouvi de muitas pessoas, eles não são necessariamente você sabe um te ajuda a aprender outro, tipo um Angular e um React da vida, porque os paradigmas são bem diferentes, né? E o que eu já vi de empresa fazendo rewrite de sei lá, jQuery para Angular, para depois React, sei lá o que, sabe? Isso é normal, isso faz parte da nossa área. Então, eu entendo a frustração, né? Tipo, existe essa parte chata de eu aprendi essa coisa e essa coisa agora é obsoleta. Eu acho que todo conhecimento é válido. Eu não acho que porque eu aprendi Combine e agora é assim que eu await, então Combine é inútil. Primeiro porque eu uso o Combine até hoje, eu acho bom. Idem. Então, coisas que você aprende, né? Por exemplo, uma coisa que para mim foi inútil, de certa forma, foi aquele ASCII Art com Auto Layout. Não sei se você lembra disso. Ai, nossa, cara, isso me traz pesadelos. ASCII Art do inferno. Foi louco o negócio. Mas faz parte, sabe? Toda tecnologia, toda linguagem nova que aparecer, todo framework novo que aparecer, vão ser coisas que tem que... Não que tem que, mas, né? Seria bom aprender. E são coisas que dá pra ver o mercado indo e também tem um interesse próprio, né? Tipo, isso aqui é uma área que me interessa, isso aqui é uma parte que eu acho bacana. Por exemplo, eu não tenho muito interesse, talvez por falta de prática, né? Sendo uma coisa que eu não conheço muito bem, em questão de coisas como, tipo, OpenGL e Metal e tal. Eu sei que isso teve muita evolução,
Mas são coisas que não me afetaram muito, porque eu já não tenho muito interesse e eu nunca tive que usar no meu trabalho. Então, não é que tu tem que saber tudo. Tu consegue focar nas coisas que faz sentido pra você. Então, o primeiro ponto ali pra mim, eu acho que já não tem nada a ver com iOS. É da área, né? São sentimentos que pessoas que trabalham com programação, que trabalham com tecnologia em dia, nem precisa ser programação per se, né? Pode ser uma pessoa, um DBA, qualquer coisa que envolve computadores, as coisas vão evoluir e vai ter que aprender coisa nova. Faz parte. E tem um aspecto que tá presente, eu acho, na mensagem do Lucas, porque ele falou sobre querer evoluir de pleno para sênior e tudo mais. Eu acho que existe uma diferença grande entre o conhecimento que você adquire e o conhecimento que você tem e que é útil para você, e o conhecimento que tá lá nos critérios da empresa que você trabalha para promoção. Exato. Que é uma coisa totalmente arbitrária, né? Então, talvez isso seja um ponto mais sobre as empresas, as corporações sucks, basicamente, e do que... Porque, assim, você pode ser um excelente engenheiro iOS sênior que não sabe Swift. At all. E você pode ser um excelente engenheiro, pode estar empregado e ganhando muito bem, inclusive. Porque tem pouca gente nesse ramo que é empregável. Né? Tipo, eu conheço bastante gente da, entre aspas, velha guarda do desenvolvimento para Apple, da época que só existia macOS e tudo mais, que nunca aprendeu Swift, ou aprendeu o mínimo só para conseguir ali fazer um widget, por exemplo, que não dá para fazer sem Swift, mas continua fazendo tudo em Objective-C, porque se você for ver, todas essas coisas que estão listadas aqui são coisas que, em teoria, são para melhorar a experiência do developer. Auto Layout, Codable, SwiftUI, Concurrency. Nada disso é coisa que, se você não souber, você não consegue desenvolver para as plataformas. Sim. Como eu disse, você pode, se você quiser, você vai lá e faz um app para iOS sem usar Auto Layout, inclusive, só com Objective-C, e é isso. E você pode, se você é muito experiente nisso, inclusive, você vai ser super produtivo, né? Não é nem tipo, mas se você não aprender, né? Assim, não que eu faria isso hoje em dia, né? Mas, por exemplo, o Chibi Studio é UIKit 99%, e eu meio que quase que reescrevi boa parte da UI do app pro iOS 26, que nem lançou ainda, mas enfim, e continuei em UIKit, porque pra mim não é um app que funciona em SwiftUI. É muito complexo para fazer em SwiftUI, então eu fiz em UIKit e tá tudo bem. E eu até comentei aqui que eu tinha ficado anos sem aprender várias das coisas novas de UIKit, e eu senti um pouco esse gap no meu conhecimento de, nossa, tem esse monte de coisa nova em UIKit aqui que eu nunca aprendi e pra mim tá super confuso, né? Mas, enfim, eu fui aprendendo o que eu precisava, o que eu não precisava eu não aprendi e continuo fazendo do jeito velho que funciona, sabe? Eu acho que também aí, outra história, questão de promoção, o que é pleno, o que é sênior, o que o mercado procura. Isso é outra questão. Mas eu falo assim, do ponto de vista de realização pessoal e de você conseguir fazer o seu trabalho, você não precisa aprender nada disso que está listado aqui. Sim. E eu também, quando rolou o lance do Combine, eu fui um que bati muito nessa tecla, que aí o pessoal começou, ai meu Deus, não teve nenhuma, o pessoal faz lá os diffs lá, depois da WWDC tem os diffs das apps, ai meu Deus, não tem nada novo no Combine, e agora? Apple vai gente, mas o que precisa? O que tá faltando pra você no Combine? Não sei. Então não precisa, já tá pronto, né? O negócio tá pronto, tá funcionando? Tá. Os bugs que foram eventualmente corrigidos lá nas implementações, você não sabe porque você não tem acesso ao código-fonte, mas, sabe, é uma coisa tão besta, tipo, sim, sei lá, deve fazer uns 4 anos que não tem nada novo no Combine. Parou de funcionar o Combine? Não, continua funcionando. Eu não entendo isso também. Até porque... Então você pode continuar usando, não tá deprecated, a Apple nem fala, porque às vezes a Apple até fala, tipo, isso aqui, daqui no próximo release a gente vai colocar como deprecated, então já vai considerando, às vezes nem isso aconteceu, e não tem porquê, porque é uma API lá, tá pronta, se você quiser usar, você usa, e beleza, sabe, eu acho muito besta ficar achando que só porque algo não tem novidade, porque aí você vê como é uma coisa que se retroalimenta de, você, né, nunca chega lá, né, you're never caught up, você nunca
tem o conhecimento mais recente que precisa. Mas e quem disse que você precisa? Tipo, se você tá fazendo todo o seu trabalho de boa, é isso, não precisa mais nada. Exato, e ainda na última parte desse parágrafo, menciona assim, passei 3 anos dominando Combine, agora a Apple diz para usar 508. Primeiro que eu ainda acho estranho fazer a comparação, porque eu vejo com eu APIs nunca bem vi diferentes. a Apple falando, não use Combine, use a 508. Exato. Não. Sendo que Combine é muito bom para fazer combine de streams de data diferente, e tem muitos momentos onde Combine vai ser melhor do que a 508, na minha opinião, para esse tipo de coisa. Mas, enfim, a questão é que nesse primeiro ponto aí, para mim, eu acho que ele tá chovendo no molhado, são problemas da área, né, que eu acredito que todo mundo que entra na área escuta isso de alguém, que é uma área que você tem que estar em constante aprendizado para, né, não ficar ultrapassado, mas também não são coisas que você, como diz, precisa aprender. O teu exemplo de não usar auto-layout e usar Objective-C, isso foi 6 anos da minha vida, 7 anos numa empresa que eu trabalhei lá, que já tinha Swift, já tinha SwiftUI, já tinha isso tudo, e eu fiquei muito tempo trabalhando com Objective-C usando frame relativo. E funcionava, que era uma beleza o negócio em relação a ser responsive e tudo mais. Então, sabe, eu demorei para adotar Swift. Não foi uma coisa que, né, eu fazia uns projetinhos à parte com Swift para treinar e ver como é que funcionava, mas quando todo mundo começou a descabelar com a migração para o quê? O Swift 4 ou 3? Não lembro. Nossa, foi pro 4 que eu quase tive uma síncope. Eu tava de boa, porque eu tava lá usando Objective-C só comendo pipoca e vendo o pessoal apavorado. Então, sabe, são problemas da área. E agora indo pro ponto 2, que a App Store é como se fosse um cassino administrado por algoritmo. Isso eu concordo em boa parte. Né, que fala, tempo de revisão pode ser 2 horas e 2 semanas, se bem que, ultimamente, nos últimos anos, é muito raro de acontecer mais de, 3 dias. É muito raro. Acontece, mas é muito raro. Comigo, pelo menos, e nos projetos que a gente tem no Pato. É raríssimo. Mudanças de diretrizes, por exemplo, agora o seu aplicativo não é útil ou muito semelhante e tal. Isso eu entendo. Existem situações extremamente frustrantes onde você manda um app para App Store e já faz 3 anos e de repente alguém pomba lá com um problema que existe no app há 3 anos. Ou seja, nem era algo que passava mais na tua cabeça porque, né, não é um problema. Então, especificamente falando de iOS, né, e não da parte de Mac, eu concordo que a parte de ficar preso na App Store é desagradável, né, eu acho que ninguém gosta disso. É bem bacana, né, acho que eu já comentei aqui uma vez quando comecei a trabalhar no browser do Mac, no Pato. Às vezes não, a gente começou tendo só a versão DMG, né, como que a gente chama, que é o feito pelo Sparkle. Depois a gente botou a App Store também. Mas eu achava muito louco, assim, de, peraí, tá pronto o código agora e nesse próximo minuto já tá available para todo mundo? Que magia é essa, sabe? Então, é legal. Tu controlar o teu método de distribuição é bacana, é legal, tem vantagens. Eu gostaria que fosse uma opção. Eu não gostaria de forma nenhuma que não existisse App Store, porque tem umas pessoas um pouco mais drásticas que são nessa, né, que falam que não tem que existir App Store, sei lá o quê. Eu gosto de App Store. Eu acho que ela é boa, acho que ela trata de muitos problemas que às vezes muita gente não tem ideia que problemas são esses, de uma forma automática. Mas Sim. A opção seria legal. Eu gostaria muito que o iPhone fosse igual ao Mac, né? Tem App Store, Sim. Tá lá, mas deixa fazer um aplicativo que é só Notarize e pronto. Eu acho que ia ser bacana. Que é como funciona na União Europeia, no fim das contas, com as stores alternativas e distribuição direta. É notarization que eles fazem. É um pouquinho mais rigoroso que no Mac, mas no geral funciona. Só que assim, ainda tem todas as limitações da plataforma propriamente dita, exceto exceções é ótimo, né? Mas tá certo, tem as limitações, exceto exceções que eles colocaram para JIT e browsers, essas coisas, né? JIT no contexto de browsers, porque JIT para qualquer outra coisa não pode. Mas, enfim, é uma opção e eu também concordo plenamente. E aí também, falando desse segundo ponto, eu concordo que, de fato, a App Store é desanimadora e ser o único jeito que você tem de distribuir os apps fica mais desanimador ainda. Por isso que os meus principais produtos são apps para Mac que eu nem coloco na App Store, porque pra quê? Né? Se eu tenho a opção de não usar a App Store como distribuição, eu não uso, porque eu não gosto da App Store como distribuição.
como developer. Porém, eu concordo também com você que mesmo que abriu o iOS totalmente, pode instalar o que você quiser, da onde você quiser, eu ainda acho que a App Store deveria continuar existindo, deveria continuar sendo a forma como a maioria das pessoas obtém os seus apps. Pois é, então, questão número 2 ali, eu acho que não tem muito o que falar, é isso aí, a App Store consegue ser bem chato, mas né, em relação a trabalhar com apps para iOS, não tem realmente como fugir, paciência. Aí tem outra questão sobre esse segundo ponto que meio que contradiz o primeiro ponto no sentido de mercado corporativo que a gente estava falando, porque se você é um developer numa empresa e você não é, tipo, sócio da empresa, que, tipo, essa parte da App Store é meio que irrelevante para você. Você tem que se preocupar, claro, em seguir as regras no código propriamente dito, mas não é você que vai lidar com review, com descobertabilidade do app na loja, ou com o algoritmo da App Store. Tipo, isso afeta a empresa e pode vir a afetar o seu emprego no fim das contas, mas é muito distante para ser algo que me faria desistir, sabe? Nesse contexto. Sim. Né? Então, tem esse pontinho aí que eu acho que é importante levantar. Então, indo pro ponto 3, que é o gaslighting, não sei traduzir isso. Não existe, é gaslighting em português também. Apenas aprenda SwiftUI. Né? Aqui ele diz, empresas com 10 anos, querem pessoas com 10 anos de experiência num framework de 5 anos. A piada velha eu acho que não acontece mais, eu lembro de ver umas coisas assim na época, mas... Né? Daí tem dizendo que os recrutadores falam que estamos migrando para SwiftUI, sua experiência com o UIKit não é relevante. Ninguém disse isso, né? Aí Nunca. A gente entra no rage bait do post, certeza. Que tipo, eu quero ver o e-mail do recruiter falando isso. Daí falar, 70% dos aplicativos ainda depende de UIKit, SwiftUI não consegue lidar com navegação complexa, blá blá blá. Resultado, devs com uma década de experiência são forçados a competir com recém-graduados de bootcamp. Eu acho que esse ponto inteiro é algo que, como é que se chama em português? Garbage in, garbage out. Né? Sim. É ruim. O argumento é ruim porque eu nunca vi, né? Pelo menos desde que todas as vagas que eu já olhei na minha vida em relação a trabalhar com iOS, alguém falando que esse framework não é relevante. Isso não existe, ainda mais o UIKit. Já começa que, assim, a empresa que pede experiência específica em um framework de UI já tá meio que contratando errado, né? Porque a pessoa que é boa mesmo, não interessa. Tipo, se digamos que você do jeito que você está atualmente, mas faz de conta que você nunca usou o SwiftUI na vida. Você entrando para uma empresa que você vai precisar usar a SwiftUI, garanto que em uma semana você já está usando de boa. Assim, não é coisa de outro mundo. E então, o que eu vejo às vezes é colocar como um desejável, né, nas vagas. A própria Apple, a Apple, na maioria das vagas que você vai ver no site da Apple, você não precisa nem saber Swift, Objective-C, eles não estão nem aí, eles querem bons engenheiros e engenheiras. Aí depois você aprende o que você tem que aprender para fazer as paradas ali. Eu achei, o que mais me pegou nesse ponto foi o final ali, onde diz que devs com uma década de experiência têm que competir com recém-graduados. Meu amigo, se acha que UIKit e SwiftUI é o que faz um dev de 10 anos de experiência competir com alguém que acabou de entrar no mercado, tá trabalhando errado. Eu não sei mais o que dizer. Porque a parte de programação em si, obviamente, é algo importante, né? Ter domínio do framework e tudo mais. Só que, para ser um bom profissional numa empresa com um tamanho relativamente, sei lá, maior do que 3 pessoas, né? Vamos lá. Não é só desenvolver, né? São entender padrões de projetos, entender como que tu aumenta a testabilidade do teu código, como fazer um dependency injection de um jeito decente, lidar com edge cases, sabe? Já olhar um problema e saber que tipos de outros problemas podem surgir através disso. Lidar com pessoas na tua empresa, saber lidar com expectativas, né? Chama de stakeholder management em corporate speak. Gerenciamento dos seguradores de bife. De bife, exatamente.
Toda vez que alguém fala stakeholder aqui, eu ponho um emojizinho de carne. Sabe, lidar com timeline, ser menos reativo a problemas e mais proativo ao não deixar os problemas acontecer. Enfim, é uma carreira gigante de skills e experiência que a pessoa tem. Então, se aparece uma pessoa que tem basicamente zero experiência, mas sabe mexer com SwiftUI e você tem 10 anos de experiência com o iKit, aquela pessoa é mais atraente para uma empresa do que você, tem algo errado acontecendo. Não é problema de iOS, não é problema de library, tem outra coisa aí que por isso que isso aqui tá pegando mais de rage bait também, sabe? Eu acho que não... Sim, não, e isso sempre me passa uma impressão péssima da pessoa que tá fazendo essa afirmação, porque eu tenho uma resistência muito grande, porque você vê isso em várias áreas, não é só na programação, mas é bem comum também na programação. Mas eu tenho uma resistência muito grande quando alguém que supostamente é super experiente, bom no que faz há muitos anos, se sente ameaçado por novatos. Eu também. Isso, pra mim, diz muito sobre a pessoa que tá afirmando isso. Sim. Porque, assim, cara, se você é tão bom assim, por que você tá preocupado com a pessoa que começou há 3 meses atrás, sabe? Se a pessoa que começou 3 meses atrás é capaz de, entre aspas, roubar o seu emprego, o problema é você. Exato. Me desculpa. Eu sempre pensei nisso também. Tipo, se chegar, sei lá, eles vão me demitir para contratar uma pessoa nível júnior, né? O problema não é o júnior, o problema não é a empresa, o problema sou eu. Sabe? Não, o problema pode ser a empresa. Tipo, a empresa pode estar maluca e fazendo coisa errada, mas aí a empresa vai se arrepender eventualmente. Exato. Então, eu acho que aquele argumento ali é muito fraco, é muito ruim, é muito infantil. Né? Vazio. Então, né, ponto 3 aí pro lixo. Vamos pro Anulado. 4. Anulado. Pro 4. Cultura de burnout. Hora da verdade, sempre... Hora da verdade, é crunch time. Eu botei a tradução aqui pra tentar me ajudar, mas não ajudou. Crunch time. Eu posso começar porque eu já quero comentar a primeira frase desse ponto. Que ele colocou entre aspas, né, como tipo um exemplo desse crunch que acontece. Precisamos dessa feature no ar antes da WWDC. Cara, isso só existe se você trabalha na Apple. Eu nunca vi em nenhuma empresa que eu já trabalhei, que foi uma, pra deixar bem claro, mas nunca rolou de tipo, galera, temos que terminar isso aqui antes da WWDC. Tudo bem, pode ser só um exemplo bobinho que a pessoa colocou ali, sabe? Não é isso que vai determinar se o ponto é válido ou não. Mas eu achei um péssimo exemplo. Tipo, pra mim, na firma, era, gente, isso aqui tem que estar pronto na semana, tem que estar no ar na semana antes da Black Friday. A Black Friday era a data pra gente, não é? A Black Friday era a nossa WWDC. Essa parte da WWDC ali pra mim os argumentos são que tem o crunch do WWDC para adotar novas APIs, que tem betas que estão dando crash o tempo todo, midnight releases, né? Tipo, releases de meia-noite aí que, sei lá, análises da App Store acontecem de acordo com a programação da Apple, não a sua. E o mito que o ecossistema descontraído da Apple está morto. Eu não entendi. Eu realmente não entendi. Isso aqui é tudo opcional. Não faz sentido nenhum para mim. Eu nunca vi empresas grandes, médio porte, grande porte, ou até pequeno porte, das que eu já trabalhei, muito preocupada com WWDC. E aqui tem um parênteses grande, porque a grande maioria das empresas que eu trabalhei eram B2C. Então faz sentido elas não se preocuparem muito com isso. Né? B2B, desculpa, que é business para business, né? Sim. Agora, no pato que eu estou numa B2C. E mesmo assim, o que acontece? A gente vai ver as features e pensar o que faz sentido, o que não faz, mas, sabe, correr para uma feature da WWDC é bem comum do que eu vejo mais para indie devs, porque consegue mais notoriedade em blogs, em sites específicos que mostram, esses apps aqui estão usando as features e tal. Mas, assim, o Telegram, por exemplo, é um app gigante, sei lá, milhões de usuários provavelmente, e eles botaram o Liquid Glass faz, sei lá, semana passada. Então, ninguém tava, né, não era antes da WWDC. Então, outro argumento ruim aqui, eu acho que esse, entre aspas, crunch do WWDC, pelo menos na minha experiência, e aqui eu posso estar falando, né,
errado, outras pessoas podem discordar, mas da minha experiência sempre foi opcional. Completamente pessoal. E eu quero saber em qual empresa que essa pessoa trabalhou que tinha isso, porque eu quero usar o app dessa empresa. Porque a reclamação sempre é que nenhum app de médio porte para cima adota as APIs logo que lança o update. Primeiro que não é antes da WWDC, é depois, aí o crunch é para você lançar o update junto do update do sistema. Sabe quantos dos meus apps tiveram atualização para os novos sistemas? Não vou nem dizer no dia, vou dizer no mês que saiu o sistema, 0, nenhum. Sabe quanto problema isso me causou? 0, nenhum. Talvez um pouquinho de FOMO, de ver outros apps e pensar, poxa, queria estar aqui eu falando, né? Mas não deu e é isso, paciência, sabe? Eu acho que isso é uma pressão que você se coloca. Aí, de novo, tem o split que a gente vai fazer aqui, que é você pode ser um desenvolvedora que faz os seus apps e que se colocar essa pressão, ou você pode trabalhar talvez numa empresa que coloca essa pressão em você. Aí é bem outro cenário, mas eu nunca vi nenhuma empresa colocar essa pressão de adotar as novas APIs no dia do lançamento sabe? Isso eu nunca vi. Agora, sim, pressão para lançar logo o update ou a feature nova, ou Black Friday, no caso de e-commerce, que foi o que eu passava lá na firma, que eu contei. Então isso rola sim. Mas aí já não é coisa de iOS, é coisa de indústria como um todo. Se você for um developer back-end, vai sofrer a mesma coisa, ou talvez até pior, porque back-end tá sempre atualizando e tá sempre quebrando sem você fazer nada, né? Pois é. A AWS quebrou. Pois é. Não é o developer iOS que teve que lidar com a queda da AWS. Pois é, então eu acho que esse argumento aqui também foi horrível e, inclusive, eu vou até um passo além e vou dizer que WWDC, pra mim, pessoalmente falando, né, nada a ver com vida profissional e tal, eu acho divertido pra caramba. Eu acho legal ver as novas APIs. Eu adoro. Eu acho massa. Eu realmente faço um lanchinho vendo os keynotes e tal. Pra mim, é divertido. Então, a pessoa tá só inventando coisa ali porque tá faltando argumento. Ponto 5. Eu acho que esse cara é mal amado. Com certeza. Ponto 5. Tô brincando, tá? Teto salarial. Desenvolvedores iOS atingem os seus limites mais rápido que outros setores, né? Aqui os exemplos são back-end full stack, consegue fazer um climb para arquiteto, cloud specialist, DevOps, onde iOS vão ficar sempre presos em engenheiro sênior de iOS, até gerenciar pessoas, eu sei. Eu concordo em partes aqui, porque, assim, eu entendo completamente que uma pessoa, por exemplo, um dev back-end, os níveis de dificuldade e complexidade que um back-end tem assim que um projeto começa a escalar de um nível grande, são muito complicados. São problemas bem difíceis de resolver. Eu estava brincando aqui da AWS, né, que é uma das maiores, se não a maior empresa de back-end do mundo, de serviços, caiu. Né? Então não é algo que é simples, é uma coisa complexa. Então eu consigo entender e, né, pessoalmente eu até acho justo que pessoas que lidam com esse tipo de coisa até tenham um cap salarial maiores do que desenvolvedores de apps. Agora, né, botando aí um asterisco, depende muito da empresa, né, do foco da empresa, do que a empresa trabalha, se o foco da empresa vai ser um app ou não. Então, eu consigo ver que isso acontece em relação a outras áreas de ter onde expandir um pouco mais na carreira, só que uma coisa que eu discordo é a questão de, tipo, por exemplo, um back-end pode virar um DevOps, especialista de cloud, sei lá o quê. iOS também, macOS ou Dev em geral, tu vai ter especialidades grandes no teu field ali. Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu não gosto muito da indústria como em geral, mas é raro ter empresas onde você consegue subir a sua carreira ainda sendo um IC, né? Um Individual Contributor, basicamente um programador, vamos botar aí, entre aspas. É difícil, você sempre acaba indo para uma área mais de gerência, se tem o interesse de subir carreira. E eu não acho que isso é específico de iOS, é da carreira. Né? Eu conheço situações de ótimos desenvolvedores que o único ponto de crescer é ir para um ponto de gerência
onde daí é um nível de skill diferente que essa pessoa tem, ou seja, não vai performar tão bem lá como sendo um desenvolvedor, só que é o único jeito de crescer na carreira. Então, é uma coisa muito de indústria, sabe? Eu não acho que está específico da nossa carreira. Mas, agora, eu já vi vaga para essas empresas Big Tech, Netflix da vida, que um dev iOS estava fazendo 500 conto, né? Então, se agora o back-end XPTO do Netflix faz 700, beleza, mas daí a gente está vamos combinar que são caps altos em qualquer situação, por mais que um seja menor do que outro. Você está comparando com outra área que, exato. Sei lá, tipo, nesse caso eu acho desnecessário a comparação, embora eu vou me abster no geral de comentar esse ponto, porque eu não sei absolutamente nada sobre essa parte de salário, porque faz muito tempo que eu não trabalho assalariado, então eu sei que você tem um pouquinho mais de contato com isso, mas ainda assim, né, mas aí, sei lá, o que eu sei é que em todas as indústrias que eu já trabalhei na minha vida, todo mundo tá sempre reclamando que o salário é baixo e que trabalha muito e recebe pouco, e isso vai desde a pessoa que serve o cafezinho no escritório até o gerente mais sênior, top, que ganha 1 milhão por ano, sabe? Todo mundo está sempre insatisfeito com o salário. Isso é fato da vida. O que eu posso dizer é que da minha vida profissional, eu nunca vi que por ser um dev iOS eu tava com um teto menor do que o resto. Inclusive, até a parte mais que eu consigo provar mais com isso e eu sei que é um caso à parte, mas o Pato tem uma política de que todo mundo na mesma área tem o mesmo salário. Ou seja, um designer sênior, com um back-end sênior, com iOS sênior, todos eles têm a mesma faixa salarial. Então, no Pato, já, por exemplo, é um argumento falho, mas eu reconheço que isso é verdade em outros lugares, sabe? Eu sei que existem empresas que uma pessoa back-end vai ter uma responsabilidade maior e, por causa disso, vai ter um salário maior. Mas daí são decisões e decisões. Uma pessoa que trabalha em Wall Street vai ter um salário, às vezes, infinito ou perder tudo em um dia. Eu não sei, sabe? Isso aí é um argumento que não tem peso pra mim, porque tá comparando alhos e bugalhos, sei lá. Sabe? E aí fica também o disclaimer, talvez, que eu imagino que essa pessoa escreveu do ponto de vista de Estados Unidos, parece, pelo menos. Então, eu não sei, não faço a mínima ideia como tá isso lá. Eu sei que, por exemplo, o lance do crunch burnout é muito mais presente lá, né? Do que em outros, principalmente na Europa, né? O pessoal dos Estados Unidos, quando vai pra Europa, fica falando, pô, aqui a galera fica 2 horas almoçando, que coisa, né? As coisas fecham, nossa, que absurdo. Então, é uma diferença cultural também bem grande. E aí aqui no Brasil é meio termo, varia. Sim. Mas no final das contas, pra mim, o que se resume ali são responsabilidades diferentes. Eu acho que, de novo, depende muito do foco da empresa, do projeto da empresa e tudo mais, mas, em geral, o back-end não serve só o teu app, serve um site, serve Android, serve um monte de coisa. Então, não é à toa que é normal você ter pessoal de SRE, né, de estabilidade, que fazem on-call e pessoas de iOS que não fazem, porque é mais raro precisar desse tipo de coisa com iOS, até porque se der uma treta muito grande com iOS, ainda tem que ir para a Apple Store e passar pela review lá por algumas horas. Então muda um pouquinho. Aí a gente já tá fugindo aqui do tópico, mas só um comentário rápido, que eu acho que qualquer pessoa de back-end deveria ganhar mais que um developer front-end, seja front-end web, front-end app ou qualquer outra coisa, porque tem isso, a pessoa... Mesmo que não tenha... o coração ali do negócio, né? Mesmo que não tenha o lance oficial de on-call, por exemplo, se der ruim, essa pessoa vai ser afetada. Vão cutucar ela fora do horário, ou vai ficar até mais tarde, porque a AWS saiu do ar e tem que resolver, sabe? Vai acontecer. Então eu acho que só por isso é meio que são os médicos da programação, né? Que tem que ter plantão e pode ser chamado no meio da madrugada porque quebrou um negócio lá. Claro que varia muito
da situação, né? Tipo, se você trabalha numa empresa do Brasil que só serve o Brasil e der ruim no back-end de madrugada, provavelmente você não vai precisar resolver de madrugada porque ninguém tá usando mesmo. Mas, né, empresas globais, se você é back-end, pode dar um ruim ali um dia de madrugada e isso te afetar de uma forma ou outra. E são stakes bem diferentes, né? Porque pensa que a grande maioria dos apps que acontece, ele vai pegar dados que vêm de um back-end. Então, se der alguma treta com o teu app, tu pega de novo do back-end. Ali, se der uma treta no back-end, já era, acabou. Tchau, sabe? Imagina tu perde dados de algum jeito, sabe? Tu tem toda a questão de segurança, questão de ser invadido, de perder dados, de leak, que daí dá toda uma treta de jurídico. Ou seja, a comparação ali para mim foi meio infeliz, tá? Basicamente comparando áreas diferentes, falando que tem tetos diferentes e sim, é isso aí. Parabéns. Próximo ponto. Número 6. Tooling trauma, né? O trauma de, sei lá, ferramenta. Xcode. Acho que esse é o ponto que a gente vai concordar quase que 100%. Então, né? Indexação de 15 minutos, que dá para tomar um cafezinho durante. Né, pode até ser visto como uma coisa boa, tomar um cafezinho, relaxar. Questão de Merge Conflict Storyboard. Olha, se tu tá fazendo Merge Conflict Storyboard ainda, também tem outros problemas para ser analisado. Tem que sentar na cadeira lá do psicólogo para conversar um pouco mais, porque eu entendo, tem empresas maiores que ainda vão ter um monte de storyboard e tal, só que existem maneiras de você lidar com isso para evitar. Mas enfim, eu sei que é um problema chato e toda vez que tem que fazer um merge storyboard é tristeza. Plugins que a Apple kill them, que a Apple elimina alguns plugins, tipo Alcatraz e sei lá o quê. Enquanto isso, web devs tem VS Code, tem Hot Reload, um monte de ferramentas, sei lá o que e tal. Sim, eu concordo em algumas coisas, assim, tipo... eu concordo e discordo. Por quê? Porque hoje mesmo eu tive que usar Android Studio, enquanto o Gradle estava fazendo os negócios, eu consegui recompilar o nosso projeto 3 vezes. E o Gradle estava lá brincando. Não, mas tá, tô comparando com o Android. Eu acho que isso rola em qualquer área. Porque, tipo, cara... Você vai fazer parada de web. Assim, eu concordo, esse ponto eu concordo bastante com relação à extensibilidade de uma coisa como o VS Code, por exemplo. Eu acho, assim, não que eu acho o VS Code melhor que o Xcode, assim, a experiência, a interface do Xcode eu ainda gosto, mas a gente já falou N vezes aqui sobre os vários problemas do Xcode, acho que não precisa bater nesse gato morto de novo. Mas o VS Code é extensível, é bacana, porém, se você trabalha com qualquer coisa, vai ter ali, se você trabalha num projeto de web grande, você vai baixar toda a internet na pasta Node Modules antes de conseguir rodar o seu projeto. Sim. E aí tem que ter gerenciador de versão de Node, né? Pelo menos iOS eu não preciso ter um gerenciador de versão de Swift, por exemplo, porque, sei lá, o Xcode faz isso pra mim. Mas tem vários pontos nesse artigo que eu não cheguei a mencionar explicitamente antes, mas que me fazem pensar que essa pessoa que escreveu isso faz uns 5 anos que ela não toca desenvolvimento iOS ou até mais, porque a Apple mata plugins volta e meia a cada poucos anos. Não, a Apple matou todos os plugins de Xcode há uns 7 anos atrás, sei lá, talvez mais, não sei, faz muito tempo, porque uns chinês lá enfiaram um negócio no Xcode que injetava malware no negócio. E aí a Apple teve que fazer algo a respeito e, infelizmente, no Crossfire ali, os plugins foram afetados porque eles eram não oficiais, né? Era basicamente injeção de código arbitrário no Xcode. Isso não é uma boa ideia. Aí a Apple colocou a API de extensions, que existe ainda, mas é muito limitada. Eu concordo que é ruim, não é bacana, mas você falar que ela mata todos os plugins a cada X anos, isso já não é verdade, faz quase 10 anos isso. Existe, ela matou uma vez tudo, de fato, matou, e o que existe agora de extension funciona, mas é muito limitado, então o sentimento geral eu ainda concordo, porque realmente... Assim, se eu quiser, eu quero botar um plugin ali no Xcode que coloca um painelzinho ali no inspector para fazer um negócio específico do meu app. Não dá, não tem como. Eu quero colocar um outro back-end de debugger para poder debugar um negócio de um jeito diferente. Não dá também. Tudo coisa que no VS Code você faz numa boa. Então, realmente o tooling...
Eu acho que principalmente o que eu vejo muita galera que desenvolve para iOS e vai para outra área ou que vai alternando, o que a galera fala é assim, a galera de iOS não tem o hábito de saber que é possível você criar as suas próprias ferramentas, basicamente. Que qualquer coisa, tipo web e tudo mais, você vê a galera cria a parada. Pô, não tem isso aqui, vou lá e crio. E no iOS, enfim, Apple como um todo, como é tudo centralizado ali no Xcode, você fica limitado, né? E aí você não tem muita habilidade de controlar o seu ambiente de desenvolvimento da mesma forma que em outras áreas. Então, é um ponto válido. Sim, não, eu concordo. Eu tenho, hoje mesmo, fiquei tendo aqueles problemas chatos de code sign e PIF do Xcode. Então, né, eu não vou ficar aqui defendendo que ser obrigado a usar Xcode é uma coisa fantástica. O que eu gostaria muito é que os toolings para trabalhar com iOS fossem um pouco mais abertos. Ou seja, o que está acontecendo a passos bem devagar, mas tá, né? Mas já é bem possível. Inclusive, tem gente no time que usa VS Code para trabalhar. Eventualmente, eles abrem o Xcode para coisas mais pontuais, mas 99% do tempo eles estão no VS Code. Então, existem, né, maneiras de passar por isso. Mas, sim, é chato, eu gostaria que fosse mais aberto. Como eu disse, eu sinto que as coisas estão andando em passinhos pequenininhos, mas o build system tá, né, acho que eles abriram faz algum tempo atrás, então tá indo. Eu acho que o futuro é promissor, apesar de ser bem devagar. Mas eu concordo que lidar com o Xcode é bem desagradável, mas eu tô lendo isso, como eu disse, num período onde eu tive que usar Android Studio para testar umas coisas, então eu já tô vendo Xcode com os olhos diferentes, porque pode quem gosta de Android Studio aí pode brigar comigo, mas eu não sei, tem alguma coisa ali naquela ideia que me dá um negócio estranho. Mas faz sentido, mas não é o tipo de trauma a ponto de eu vou mudar minha carreira porque eu não consigo lidar com o Xcode, pelo menos para mim, né? Então, sim. Ponto 7, que eu achei bem estranho, mas tudo bem. O Cool Factor Fade, basicamente o desaparecimento do fator legal, descolado. Que o iOS não é mais o futuro. A estação mudou para Python com PyTorch, LLM e Rust, Unity, Unreal Engine. Até porque eu achei estranho porque tudo isso dá para fazer. Enfim, dá para usar em apps. Mas eu achei estranho. Pra mim foi só não é mais, sei lá, uma modinha, que é algo que tá mais solidificado no mercado. O que eu acho estranho, porque assim, as coisas que ele mencionou ali, uma delas foi a questão de LLM. É o que eu tô trabalhando no Pato agora. Eu tô fazendo coisas em relação a isso. É um app, né? Tava fazendo coisas no iOS, agora eu vou pro macOS, coisas diferentes. Eu tô aprendendo um monte de coisa, eu tô achando legal. Então, né, eu acho estranho falar isso enquanto tem apps saindo, né? A gente acabou de falar do... não falou do negócio dos apps de GPT e tal. Mas tem, sabe, apps saindo o tempo todo, onde as pessoas gostam, onde faz um monte de sucesso, tanto para Mac, como para iOS, como para Android. Mas eu não sei, eu nunca tive essa vontade de trabalhar no que é novo. Eu sempre gostei de trabalhar no que me interessa. Então, se o que me interessa é novo, legal. Se não for... Então, bom você trazer isso, porque voltando lá pro começo desse post, eu tenho a impressão que essa pessoa é uma pessoa que o que interessa pra ela é o que é novo, sempre. Por isso que estou aqui não oficialmente diagnosticando essa pessoa com ansiedade. E talvez um TDAH também, porque a pessoa não consegue ficar focada ali no negócio que ela já sabe que funciona, né? Que foi o que eu falei lá no começo também. E precisa estar sempre olhando só o novo. Não, tem um negócio novo aqui que é legal, eu preciso de... Sabe? Calma, respira. Né? Vamos meditar um pouco. E aí, assim... Você tem a opção, se você acha que, esse negócio de IA, machine learning e tal é super legal e eu vou pra isso, cara, vai aprender e vai pra essa área, beleza, né? É uma opção que você tem. Aí, de certa forma, prova o ponto
do post, porque daí sim, a pessoa estaria saindo do desenvolvimento iOS. Mas daí, concorda que não é porque desenvolvimento iOS é horrível, e sim porque ele encontrou uma coisa que é mais interessante, né? Então, tipo, se você encontrou algo que é mais interessante, não quer dizer que a outra coisa é ruim, só quer dizer que aquilo é mais interessante pra você nesse momento, e tudo bem. Agora, eu até fui ver a data do post, porque eu pensei, nossa, esse post deve ser de uns 2 anos atrás, né? Porque tá falando de Web3 como novidade legal, e não, é do começo de setembro desse ano. Nossa senhora. O que eu acho bem estranho ali é que, por exemplo, desenvolvimento para iOS virou um trabalho de manutenção para aplicativos legados. Eu não sei que mundo esse cara vive, porque tá saindo app novo o tempo todo, né? Trabalhando com features novos e tal. Então, a impressão que dá é que, sei lá, o cara tá trabalhando em alguma empresa extremamente... White label. Alguma coisa meio daquelas empresas estilo IBM anos 90, 80, que tem que usar gravata para trabalhar e trabalha com apps bem legados e por isso que dá os conflitos com storyboard e tal. Assim, isso vai ser problemático em qualquer área, daí não é só questão de iOS. Se você vai estar trabalhando com, sei lá, Java 3 em algum lugar, sei lá, 6, não lembro mais o que eu comecei a trabalhar, com Delphi, sabe? Então, depende, obviamente, do lugar que trabalha, mas falar que a iOS virou um trabalho de manutenção para aplicativos legados, para mim, tá bem fora da curva. Agora, vamos pegar a contradição, porque, desenvolvimento iOS virou um trabalho de manutenção para apps legados, foi o que a pessoa escreveu aqui. Sendo que no começo do post, a pessoa falou que tinha que estar sempre aprendendo coisa nova. Mas se você só tá mantendo apps legados, por que precisa aprender coisa nova? O app legado foi escrito em Objective-C, com auto layout e storyboard. Storyboard é legado. Vision OS nem tem storyboard, por exemplo. Por quê? Porque storyboard já é algo considerado legado. Então, tipo, você entende que diferentes pontos do post contradizem os outros? Eu achei estranho. Refutado. Pode ignorar o ponto 7 também. Vamos lá. Então aqui acabaram os pontos, daí tem um... Assim, só pra não ficar, assim, que a gente tá brincando aqui, mas o ponto 7, eu entendi o que ele quis dizer. E eu concordo com o sentimento geral, de novo, mas todos os exemplos estão horríveis, e a forma como foi explicado tá muito ruim. Mas sim, de fato, né, logo que saiu o iPhone e lançou depois a App Store, era a coisa mais legal do mundo, você dizer, eu lancei um app, e não é mais, por quê? Porque já é, como o Coca diz lá no ADT, carne de vaca, né? Tipo, já é padrão, já é comum, todo mundo tem um app, qualquer pessoa faz um app e aí, beleza. Eu acho que muito do sentimento que a gente vê, às vezes, na área de iOS, vem dessa recência da corrida do ouro, em que qualquer pessoa ia lá, lançava um app e ficava milionário em uma semana. E aí não é mais assim, e o pessoal descreve isso dessa forma, o fator cool foi embora. Sim, foi, porque não é mais novidade, já é carne de vaca, já existe há 20 anos praticamente, então, beleza. E o que eu acho estranho é justamente porque nos pontos anteriores, por exemplo, o 3 de apenas aprenda SwiftUI, o 4 que é a cultura de burnout e tudo mais, tudo isso, amigão, o que tu acha que vai acontecer quando tu for para uma área nova? Sabe, de uma área de... Pois é. Porque, assim, a questão eu quero ir para uma área nova porque eu tô afim de aprender e tal. Beleza, ótimo, parabéns, legal. Só que o ponto aqui é que o iOS não é mais legal, não é mais cool factor. Então, nessa mentalidade, né, seguindo a lógica, toda vez que tiver uma próxima coisa nova, é essa próxima coisa nova que você tem que trabalhar, né? Seguindo a lógica. Ou seja, se ficar pulando de galho em galho, né? Então... É estranho, eu não tô falando que é errado, é massa, tipo, é legal aprender coisa nova e ir atrás disso, mas uma coisa é tu aprender a tecnologia, é aprender coisa nova, outra coisa é tentar criar uma carreira em cima disso. Tentar criar carreira em tudo que sai de novo, não vai parar em lugar nenhum, não vai conseguir nada, na minha opinião, né? Tipo, talvez eu tô sendo um pouco mais conservador nessa coisa, mas eu acho que tu ficar mudando de área toda coisa nova que acontece, acaba virando aquele Jack of all trades, Master of none, né? Tipo, vai saber um pouquinho de tudo, mas não vai se especializar em nada. E daí sim fica difícil ter um teto salarial mais alto. Porque fica um generalista, né? O que não é errado. Tem gente que gosta,
né? Fazer tudo um pouco, só que e para empresas que estão começando, geralmente essa é a pessoa que eles estão procurando, porque, né, vai ter que usar vários hats, vários chapéus. Então, essas pessoas vão se dar muito bem em ambiente de, sei lá, startup, tem que fazer um monte de coisa e tal. Mas empresas maiores fica um pouco mais complicado. Então, eu acho estranho reclamar que tu tem que aprender coisa nova, que tem burnout de aprender coisa nova, e reclamar que não está trabalhando na tech do momento. Sendo que a tech do momento sempre vai te dar esse encargo de aprender coisas novas, de ter um pouco de crunch / burnout aí, para ficar a par, né, com as pessoas que também estão fazendo isso. Então eu achei estranho. Eu acho que é outro ponto para mim que a interpretação que eu tenho nesse artigo é rage bait, assim. Eu quero polemizar um negócio que não tem muitos argumentos e tá se contradizendo. Mas que bom, é material pra gente aqui. Não, o que me deixa meio chateado com isso é porque, por exemplo, o feedback que a gente recebeu foi que depois de ler um post desse, a pessoa ficou desanimada, né? E eu consigo entender, ainda mais se uma pessoa tá começando, tudo mais, alguma dificuldade de seguir na carreira. Ler um post desse é fácil de entrar na vibe meio desacreditado com o negócio, porque, tá aqui, tá escrito aqui, essas coisas e tal. Mas se parar pra ler os pontos e analisar entre eles, tu vê que eles estão tão conflitantes entre si. Tanto é que quando eu li esse post originalmente aqui, eu não percebi tantos problemas quanto a gente percebeu agora, lendo com mais calma e discutindo, porque eu discuti só mentalmente, né? Sim. E aí eu encontrei algumas das coisas que a gente mencionou, mas eu tinha visto mais mérito em alguns pontos que a gente viu aqui que meio que não faz tanto sentido. Pois é, então isso me incomoda um pouco nesse tipo de post, porque pode... É uma negatividade sem mérito, no meu ponto de vista. Existem méritos aqui, não estou falando que está tudo errado, mas o jeito que está escrito aqui eu achei meio sensacionalista. Mas aqui, indo pro... Agora acabaram os pontos, né? Tem uma seção aqui de por que alguns devs estão prosperando, né? O que eles fazem. Sim. O primeiro ponto é que... O que eu achei meio estranho, eles se especializam em privacidade, acessibilidade ou finanças. Eu achei completamente arbitrário essas três coisas. Não faz sentido nenhum pra mim. Que é um problema desse post como um todo, e aí eu acho que... porque assim, já me aconteceu muitas vezes na minha vida de eu tentar passar um ponto e usar algum exemplo, e aí as pessoas focarem no exemplo que eu dei e não no ponto. Uhum. Não sei se você conseguiu entender. Sim. E eu acho que a gente fez isso em vários pontos desse post, sabe? Uhum. E talvez essa pessoa só seja muito ruim em dar exemplos para as coisas. Porque eu acho que o que ele quis dizer aqui é que ele falou they niche down, que eu adoro inclusive esse lance do inglês de você poder criar verbo composto, né? Basicamente se nicham, né? Vão para um nicho. Acho que não precisava dar os exemplos, né? Entendeu? Porque se você for pensar, em parte, assim, o meu app mais bem sucedido é o AirBuddy, que é um app super de nicho e não necessariamente de usuário, porque até que tem uma quantidade significativa de usuários e nem todos são power user, tem usuário... Eu acho engraçado quando vem um e-mail de suporte lá e daí na assinatura tá pastor na igreja não sei o quê, do Texas, sei lá... não sei, acho que não. Então, eu gosto quando eu vejo que é uma galera bem, assim, não técnica que usa, mas é um nicho porque é um app para Mac que mexe com um negócio de hardware, de Bluetooth, de integrações com o sistema que não é muita gente que faz esse tipo de coisa, né? E aí não tô dizendo que eu sou um alecrim dourado super especial, porque... não, é só que eu sou maluco o suficiente para ter me especializado nessa área bizarra, e se você acha estressante aprender Combine e Async Await, tenta aprender Bluetooth e ficar keeping up com os novos devices e protocolos e binário, enfim. Então, assim, eu acho que é um bom ponto você focar em algum nicho que talvez você possa se especializar. Mas os exemplos são ruins. Sim, os exemplos são ruins. Eu acho que isso não é só para iOS. Né? A questão de especialização e generalista, que a gente já comentou aqui algumas vezes, tem seus pontos positivos e negativos, isso para qualquer coisa. Se você for, tu consegue se especializar dentro de uma especialização, né? Por exemplo, iOS e Bluetooth, por exemplo. Mas a questão é que, tipo, quanto mais especializado tu fica, a probabilidade de ter um salário maior, né, é maior, só que também fica
menos... a pool de trabalhos é muito menor, né? Os lugares que vão querer te oferecer esse trabalho são menores. Então, são essa faca de 2 legumes, né? Tu chega num ponto, se especializa tanto que, né, talvez a expectativa salarial de ter tanta especialização vai ser X, só que não vai ter nenhuma empresa que precise daquele nível que você tem. Então, né, sempre vai ter essa parte. Mas eu, em geral, eu gosto de especialização, tanto que foi uma coisa que eu fiz, né, uma coisa que, né, eu me especializei em questão de plataformas da Apple, que foi algo que me deu vontade de fazer, mas, né, eu poderia ter investido muito mais tempo da minha vida em questão de, sei lá, um back-end da vida, ou um Android, ou front-end web, e, né, ter um nível de conhecimento muito melhor nessas áreas, que eu não tenho hoje, para mim é muito básico, só que eu provavelmente não estaria onde eu estou agora. Então, né, ou talvez estar num lugar melhor, eu não sei, não dá para prever o que não aconteceu. Mas eu acho que, em geral, é uma dica boa se especializar, né, em geral. Mas os exemplos foram ruins. O segundo ponto é que se tornam indies, né, independentes, criam seus próprios apps e ganham dinheiro com assinaturas e vendendo aplicativo, ou viram consultores, cobrando um valor alto aí para corrigir erros aleatórios, ou enfim, consultores, né? Não precisa focar no exemplo aqui. E daí termina falando que, né, para cada história de sucesso tem 10 desistindo silenciosamente. A questão eu acredito fortemente que isso é real para qualquer área. Uhum. Não é questão de iOS, não é nem só questão de, sei lá, tecnologia. Qualquer área vão ter uma pessoa de sucesso para 10 pessoas que estão lutando e sofrendo para conseguir né, subir. E é assim, não é porque é iOS, não é porque vai ser back-end ou JavaScript ou, né, eu não sei. A questão é que para ter sucesso, para chegar num ponto de sucesso é difícil e é mais competitivo. Então, né, eu acho estranho usar esse tipo de argumento nesse tipo de post porque, sim, legal, sabe? É verdade. Só que não tem nada a ver com como é que é? Dark side of iOS development. Tipo, isso é só o jeito que o mercado funciona. Vão ter pessoas que, por vários fatores diferentes, que não vale a pena entrar aqui, vão estar num teto maior do que outras que estão, né, com mais dificuldade de chegar lá. Então, eu não entendi o porquê disso estar aqui. Para mim foi só um venting que estava na cabeça do autor ali que escreveu, sabe? Que não conectou com o resto das coisas. Eu acho que você vê isso até, galera que fez faculdade, por exemplo, sempre fala, né? Tipo, no primeiro semestre tem 30 pessoas na sala de aula. Daí vai diminuindo, porque a galera desiste ou troca de curso. Enfim, isso é normal em qualquer área da vida, não é nem só no trabalho. Né? Vão ter os dropouts sempre. No mercado de trabalho, aí eu acho que varia sim, varia um pouco mais de área para área. Tem algumas áreas que esse churn é mais alto, e eu acho que as áreas técnicas tendem a ter isso mais enfatizado do que, por exemplo, áreas não técnicas, qualquer outra área que não seja técnica. Mas vai ser fato para developer, back-end, front-end, iOS, DevOps, sei lá, qualquer coisa. E aí eu acho que a gente não precisa ir no resto ali, que aí ele deu algumas dicas que é basicamente isso que a gente viu, e seguindo a vibe do post como um todo, aprender tudo que é novo, que é legal, no ponto de vista do autor do post. Sim. que é mais uma contradição, né? Porque falou que um dos pontos do Dark Side é você ter que ficar aprendendo o que é novo, e daí a sugestão pra você melhorar é aprender tudo que é novo, sabe? Tá. Aí eu dei até uma olhada nos comentários, que é algo que eu raramente faço, só pra ver se a gente tava... É importante, eu só olhei agora. Enquanto você tava falando, eu dei uma lida por cima, porque eu não queria ser influenciado pelos comentários. E tem bastante pontos que a gente levantou. O mais votado dos comentários é: se você ainda tá tendo problema de conflito com storyboard em 2025, o problema é com você. Acho que eu falei isso, né?
Não, mas E aí teve um comentário de alguém que se diz, né, se denomina como um developer de mais de 40 anos de experiência em várias áreas, não sei se é verdade, mas levantando vários pontos similares aos que a gente levantou aqui. Mas o que mais a galera comentou é justamente esse lance de, cara, isso aí que você falou se aplica a qualquer área do desenvolvimento, não é só iOS. E algumas pessoas especificamente falando, cara, você acha que Android tá melhor? Tá horrível. Então, não sei. Né? E isso não sou eu falando, são as pessoas que comentaram. Eu até abri agora, de curiosidade, para ver o primeiro comentário, e tem uma resposta que para mim deixa claro o intuito do autor. Que foi, o comentário foi de, você tá usando storyboards em 2025, o problema é contigo. Daí a resposta foi, eu não uso eles por um bom tempo, mas eles ainda existem, e nada mudou sobre eles. Sim, Exatamente. Tu quer que mude retroativo o negócio? Tipo, ninguém mais usa. Tu mesmo não usa, só que tá reclamando que o negócio tá lá. Sabe? E nada mudou porque é velho. Exato, e não é mais pra usar, basicamente. Ou seja, a Apple não disse pra ninguém, não usem mais storyboard, mas né? a gente sabe que na prática não é pra usar. É só você usar o Interface Builder por 5 minutos que você vai ver que a Apple não quer que você use isso, e a própria Apple também não usa mais, né? Então, agora, se o Lucas ainda tá ouvindo... Obrigado, Lucas, mais uma vez. O Lucas talvez esteja desesperado, achando que a gente detestou, mas não, a gente adora esse tipo de conteúdo porque levanta vários questionamentos e nos faz trabalhar aqui a cabeça e discutir esses temas. E aí vamos tentar responder, né, a pergunta dele sobre, falando da gente, como que a gente consegue manter o aprendizado e a motivação após tanto tempo na área. Eu vou responder de um jeito talvez não muito satisfatório, mas sei lá, só é interessante pra mim. Sabe, eu continuo empolgado e tem fases da minha vida, tem épocas assim, que às vezes eu dou uma desanimada, não tô mais tão interessado, e felizmente como eu sou independente, eu sou meu próprio chefe, eu posso... De vez em quando eu posso dar uma pausa e mexer com um Arduino, sei lá, fazer alguma outra coisa, fazer pão, né? Daqui até o post o cara fala, um dos melhores developers iOS que eu conheço atualmente trabalha numa padaria. Então, tipo, e eu brinco às vezes com o Rafa que quando eu me aposentar eu vou abrir uma padaria, eu vou trabalhar de cozinheiro, sei lá. Mas enfim, pra mim, sei lá, continua sendo interessante, mas é meio trapaceando porque tem esse lance de eu ser independente, então eu posso... Quando eu dou uma desanimada, eu vou lá e mexo em outra coisa. E ter vários projetos diferentes ajuda bastante também, porque por mais que seja tudo Apple, no fim das contas, mas é completamente outra vibe. Tipo, trabalhar no Chib Studio e trabalhar no AirBuddy são mundos diferentes. É totalmente outra coisa, sabe? No Chib Studio é tipo, nossa, quando eu saio do app, eu não posso mais fazer nada no processo, que o sistema vai matar. E no Mac nossa, eu tenho que tomar cuidado porque o processo está rodando 24/7 em background e eu não posso fazer besteira aqui. Tipo, são mundos opostos e cada um tem as suas vantagens e desvantagens, então ter uma variedade de projetos diferentes ajuda bastante também. E no seu caso, o que ajuda a manter a empolgação? São coisas diferentes, né? Até porque eu consigo entender completamente, tipo, às vezes a empolgação cair quando trabalha para uma empresa em projetos que você não se sente empolgado. Às vezes tem projeto que é chato, essa é a realidade, né? Então, comigo, o que eu gosto de fazer nessas situações às vezes, né, como eu estou numa condição que eu reconheço que é uma condição que é bem, né, privilegiada, estou num trabalho bom, com uma certa liberdade legal e tal, e já estou estabelecido, né, são situações um pouco diferentes. Quando estou nessas vibes de, esse projeto é um pouco mais chatinho, eu viro aquela pessoa que acabou o trabalho, desligo o computador, vou fazer outra coisa e não toco em nada, só para dar uma relaxada, sabe? E quando eu faço isso, chega numa hora que agora deu uma empolgada de novo. Eu sigo, sei lá, 99% do meu subscribe list do YouTube é coisa de tecnologia, quase nada de iOS, é muita coisa de home server, de coisinha de Raspberry Pi,
coisinha do tipo low-level learning lá, de notícias de coisa tech. Coisas que me empolgam. Eu vejo uma coisinha meio bestinha aqui, eu ali e penso, vou brincar com isso pra ver como é que é. E esse tipo de coisa me deixa interessado na área como um todo, não só coisa de iOS. E, até voltando pro post do cara, a WWDC é uma área que me empolga muito. Eu vejo WWDC e eu uso isso para pensar, que appzinho bestinho eu posso fazer aqui para brincar, para aprender uma coisa nova e tal. E uma vantagem da empresa aqui também é que a gente tem a questão de Hack Days, que pode brincar com uma coisinha sem o intuito de necessariamente shippar aquilo, né, de lançar aquilo, pode ser algo de aprendizado. Mas isso é muito pessoal de cada um, né? O que eu acho que é a parte interessante ali da pergunta é quando diz que tenho sentido dificuldade de evoluir de pleno para sênior. Parece que estou sempre atrás de conhecimento. Como a gente comentou aqui, a questão de pleno e sênior é muito arbitrária, depende completamente de empresas e como ver isso, mas uma coisa que eu vejo, para mim é normal também, é considerar anos de experiência como um marco de eu tenho que migrar disso para aquilo. Sendo que você pode ficar, às vezes, 5, 6, 10 anos trabalhando na mesma coisa e não evoluir profissionalmente, sabe? Os anos de experiência, para mim, são meio que relevantes por causa disso. E eu já passei por uma época parecida, onde eu fiquei muito tempo trabalhando em algo que eu não via que eu estava aprendendo nada interessante, que eu não estava evoluindo. Exato. Sênior em Table Views. Então, uma coisa que, por exemplo, quando eu troquei de empresa, o meu conhecimento, né, como um profissional cresceu de forma exponencial, assim, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, como em questão de própria gerência de projeto, lidar com uma equipe que é toda remota, uma empresa muito maior, uma empresa que quando eu entrei tinha, 100 pessoas, agora tem mais de 300, sabe? Tipo, passar por esses problemas de escalabilidade. Esses são tipos de coisa que, para mim, tem um valor muito grande num profissional, que tu consegue dizer, né, do meu ponto de vista, uma diferença usando os termos, que eu não gosto muito dele, mas vamos lá, de pleno e sênior, onde que cada um vai ter as suas falhas e seus problemas, né, de conseguir ver, tentar ver como, eu acho que eu comentei aqui em algum momento, de as pessoas serem mais proativas e menos reativas aos problemas que podem acontecer no projeto, sabe? Então, essa questão de evoluir na área tem bastante também do ambiente de empresa que a pessoa trabalha, porque às vezes tu pode ficar num certo comodismo naquela empresa, de eu tô fazendo isso, tá legal, e sei lá, tô fazendo meu salário aqui, tá tudo bem, mas eu tô estagnado. E não tô falando que tem que, né, eu não acho que todo mundo tem que querer fazer carreira ou sempre querer mais, é extremamente, perfeitamente normal se for um salário legal, numa empresa legal, mas que a pessoa não está aprendendo muita coisa. Só que a pessoa está bem com isso, é perfeito, sabe? É ótimo. Eu fiz isso por um tempo. Eu só acho que eu fiz por mais tempo do que eu deveria ter feito. Então, essa questão, o que ajuda mesmo, pelo menos o que aconteceu comigo, foi ter experiências diferentes, com empresas diferentes, com pessoas diferentes. Né? Porque a gente aprende muita coisa quando sai de um lugar que trabalha de um jeito A e vai para outro trabalho de jeito B. Então, tu tem essa questão da experiência técnica da pessoa, de ser um programador mais eficiente, e outra a questão de ser um profissional mais eficiente, né? Que são coisas não necessariamente que anda mão em mão. Eu já trabalhei com gente que era absurdamente bom como um programador, que sabe, pessoa fantástica, assim, que a cabeça do cara trabalhava de um jeito bizarro, de bom, só que não sabia se relacionar bem em relação a explicar o que está fazendo, né, documentar as coisas, ter um plano de como aquelas coisas vão acontecer no futuro, e acaba ficando naquilo, né? Vai ser uma pessoa muito boa em fazer coisas lá low-end, tipo, uns trabalhos mais, né, cabeludos, só que em relação a subir na carreira, fica um pouco mais estagnada, porque não tinha interesse de, né, mudar essas coisas. Então, assim, a questão de evoluir depende muito do que você quer, sabe? Se é uma evolução técnica, puramente técnica, sim, vai ser. O que eu posso falar é, cria costume de criar um projeto no Xcode de iOS, sei lá o que, macOS, seja lá o que for. Cria projetos novos, vai fazendo coisas diferentes, vai aprendendo coisas novas. Qualquer ideiazinha que tem, né, tira da cabeça e programa, sem intuito de lançar na história. A quantidade de projetos que eu tenho morto aqui no meu HD é enorme. Né? Se eu lancei 0,5% de tudo que eu tenho aqui, é muito.
Então, são coisas que usa para aprender mesmo, sabe? E é muito válido. Agora, se é uma questão de evoluir num sentido de carreira, não tem como fazer isso sozinho, né? Uma pessoa não vai evoluir em nível de carreira sem ter um ambiente onde pode botar essas experiências em prática, esses conhecimentos em prática, Sim. onde pode falhar para aprender, sabe? Então depende muito do ambiente que está trabalhando. E isso não tem nada a ver com iOS ou macOS e tal. Qualquer área de programação, qualquer área técnica, qualquer emprego vai ter esse problema de, infelizmente, também precisa do ambiente que proporciona a capacidade de evoluir profissionalmente. Porque, sim, tem muito aquela questão que eu já vi acontecendo, que às vezes os ambientes proporcionam isso, mas a pessoa fica meio frustrada que não... Porque fala, não tive oportunidade. A oportunidade estava lá, a pessoa que não aproveitou aquela oportunidade às vezes. Né? Porque às vezes, de fato, o que tem que fazer é encarar o problema, ter medo de falhar, ter medo de botar a cara a tapa ali para fazer os negócios funcionar, porque é assim que as coisas andam. Principalmente em empresa menor, né, que você põe vários chapéus que eu comentei aqui, mas também tem, com certeza, muitas empresas onde não vai te deixar evoluir, né? Não vai te dar oportunidade, não vai... Se você quiser botar um pé para fora da linha onde é o teu day-to-day ali, falar, não, o que você está fazendo? Não devia fazer isso, para de fazer isso, não inventa. Né? Isso existe. E ambientes assim são ruins, né? Na minha opinião. Então, são essas coisas, sabe? Se a preocupação é uma preocupação técnica, é botar a bunda na cadeira e programar, sabe? Eu não consigo ver, não existe outra coisa. Não é ficar vendo um monte de curso, que é uma coisa comum de acontecer, o pessoal fica meio viciado em tutorial, em curso, em vídeo, sabe? E acaba não fazendo nada. Então, programa, sabe? Põe em prática as coisas que você está pensando. Tenta fazer algo que tu tem interesse de fazer, mas acha difícil. Não precisa completar, mas só tentar botar os problemas na cabeça e começar, sabe, aos poucos indo lá. Então, não tem mágica. Acho que para ser um bom dev tem que deviar. E para a parte profissional depende do ambiente se te deixa explorar essa vontade de crescer, né? Porque, como eu falei, tem lugares que não vão deixar você fazer isso. Tem lugares que são passivos a ponto de que você tem que criar a sua oportunidade. Tem lugares que vão te dar a oportunidade de, entre aspas, mão beijada. Mas também tem uns que não tem o que fazer e é melhor procurar outra coisa. Perfeito. Com esse pensamento, acho que conseguimos arredondar bem aqui esse assunto. Eu quero agradecer de novo o Lucas Leonardo pelo feedback, foi excelente, porque trouxe uma conversa bem bacana sobre vários aspectos da carreira aqui. E, de novo, quem estiver escutando, se concorda, se discorda, se tem algum outro rage bait pra gente ler, pode mandar, que a gente adora, no gigahertz.fm/feedback. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside. Antes de encerrar, eu só vou avisar que vai estar nas notas deste episódio o link pro vídeo da minha talk lá na Swift Connection, que saiu hoje, no dia da gravação. Legal. Então, para quem não teve a oportunidade de ver, vai estar aí nas notas do episódio, conforme prometido. Então, assistam e depois contem se vocês gostaram. E é isso. A gente volta em breve. Abraço. Eu tava assistindo... Tem essa conferência que chama... Não sei se você já ouviu falar, Objective by the Sea. Que é, tipo... Já. By the Sea, de tipo, né... Perto do mar. E eu não sabia, mas cada ano ela acontece numa ilha diferente. Eu achava que era só lá no Havaí sempre. Porque, se eu não me engano, o Patrick, que é o fundador, ele é de lá. Mas não, cada ano é numa ilha diferente. Aí esse ano foi em Ibiza. Ibiza, é. E aí um amigo meu tava lá, falou muito bem, e aí eu lembrei que eles fazem uma coisa que não é muito comum nessas conferências, que é fazer live stream da conferência, e até que é boa a qualidade, assim, tem tipo, dá pra ver que tem um switcherzinho que vai trocando ali entre a imagem do palestrante, dos slides e tal, então até que é ok de assistir. Aí eu tava assistindo as palestras, que é uma conferência de segurança, né? E especificamente focada em coisa da Apple. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção esse ano, que em várias talks a pessoa falou algo no sentido assim de tipo,
Porque vocês sabem, né, que agora tá ficando difícil de exploit coisa no iOS por conta das mitigações da Apple. Então, foi a primeira vez que eu vi tanta gente falar algo assim numa conferência dessas. Então, acho que a Apple tá fazendo alguma coisa direito. Né? Pois é, pra variar. Porque, né, parte de software tem... Acho que times diferentes, né, objetivos diferentes. Porque, eu não sei, eu não sou daqueles de ficar achando que a Apple era muito melhor um tempo atrás. Mas tem umas coisinhas que, eu não sei, eu ainda acho que eu nunca tive a experiência tão boa que não tive com o Snow Leopard no macOS, sabe? Eu acho que foi o sistema perfeito. Assim como no Windows eu usava não sei se você ouviu falar aquele, acho que eu já falei até, aquele Windows XP for Legacy PCs. Já ouvi falar. Ele era, então é FLP, eu acho. Era basicamente um Windows que não tinha nada. Dava até pra tirar o Explorer, só que daí quebrava muita coisa, então era bom deixar. Mas não tinha absolutamente nada. Era rápido demais. Eu lembro que isso foi na época mais ou menos em 2007 ou 2008, eu não sei, mas eu tava começando a usar Linux e tal. E justamente pelo fato de eu mudar do FLP pra Linux, eu pensei, Linux é lento pra caramba, hein? Pra fazer boot, pra fazer essas coisas. Mas daí se usasse o XP normal, daí de fato o Linux era mais rápido pra bootar, pra fazer as coisas e tal. Então são dois sistemas que me marcaram muito, assim, o Snow Leopard e o FLP. E desde então, assim, eu não sei, eu tô sentindo uns problemas chatos no Tahoe, principalmente por causa do som. Aquele negócio lá que a gente comentou antes. O Tahoe tá complicado mesmo. Tá complicado. Eu tive que... ontem, 3 vezes, eu tava usando o Maczinho, trabalhando de boa, e de repente o áudio começa a travar, e até desconecta o AirPods. Sabe? Daí tem que matar o Core Audio lá e tal, e resolve. Mas tá demais, sabe? Que, aliás, tá falando em Core Audio, voltando à conferência de segurança, teve uma talk que foi... Assim, foi só o exemplo que a pessoa deu, porque foi a técnica que ela usou, que a pessoa tava falando sobre fuzzing, e aí eles fizeram fuzzing no Core Audio e encontraram um bug lá. Mas eu sempre fico impressionado com o nível de profundidade que essa galera vai nas coisas, que, tipo, eu também vou, às vezes, mas eu acho que eu não tenho... Falta alguma coisa em mim pra ter a motivação pra chegar tão fundo assim, porque é um lance de, tipo... tem essa API aqui do Core Audio que você chama, que... Você já deve ter brincado alguma vez com Core Audio, que é tudo meio, tipo... set, property, daí, tipo, é tudo for character code e aí algum blob que você passa lá. E aí o cara descobriu lá que ele podia passar acho que era tipo uma CF string se passando por um CF dictionary e aí ele arranjando lá os dados direitinho, no fim das contas virava code execution no daemon do Core Audio. Tipo, sabe? Mas isso eu resumi absurdamente. Tipo, são, sei lá, umas 20 etapas até chegar na parada. E é aquele tipo de exploit que também não é 100% determinístico, então tem que, tipo, ficar tentando até funcionar. Nossa. Cara, bizarro. Mas o mais bizarro de todos que eu vi foi um do Ian Beer. Eu não sei se você já ouviu falar desse cara, ele é do Project Zero lá do Google, ele é muito bom, ele é bizarro, ele ficou trabalhando nisso acho que por 3 anos, uma coisa assim. Ele descobriu um bug acho que era num syscall lá do kernel, que tá acessível para qualquer processo, porque é relacionado à memória, era tipo, não era no malloc, mas era em alguma API estilo malloc, que tinha uma flag que era pra zerar aquela memória quando fosse freed. Que tá ligado que se você, você aloca uma memória, você desaloca, ela não necessariamente vai ser zerada, ela continua lá e vai ser sobrescrita eventualmente. E aí tinha essa flag lá, que por sinal ele não conseguiu encontrar nenhum exemplo de algo que usa essa flag. Tipo, é uma feature que implementaram lá no kernel e que ninguém usa, basicamente. E ele descobriu, fazendo altas tretas, que eu não vou explicar aqui, porque eu nem sei explicar,
ele basicamente conseguia zerar chunks arbitrários de memória em qualquer lugar do sistema que ele quisesse. Mas a única coisa que ele conseguia fazer era fazer tudo ficar zero. Ele não conseguia botar outro tipo de dado. Aí ele, com essa primitiva, o que eu posso fazer, né? Aí ele pensou, deny list de coisas, por exemplo, né? Tipo, tem um monte de arquivo no sistema de arquivos lá do iOS que é deny list de alguma coisa. De tipo, tem um item lá dizendo o que você não pode fazer com alguma coisa. E aí, se você pudesse zerar isso, né? E aí, como é tudo memory mapped, no fim das contas, ele conseguiu fazer. Agora eu não lembro qual foi o exploit de fato que ele acabou fazendo. Não me lembro qual foi a aplicação, entre aspas, prática que ele fez. Mas ele conseguiu lá, e tinha o lance também porque tinha que ser alinhado numa memory page, porque ele só conseguia controlar uma página de cada vez, então 4.096 bytes no caso do Apple Silicon. Mas se eu não me engano, esse exploit dele, ele até fez num Mac Intel, pra demonstrar. Então, cara, nossa, é o tipo de coisa que, assim, o cara levou 3 anos pra encontrar, não pra encontrar, né? Ele encontrou, mas daí ele levou 3 anos pra chegar no ponto que ele conseguiu exploitar isso, e eu imagino que o bounty disso deva ter sido grande, tipo, perto de 1 milhão, provavelmente. Eu espero que sim, né? Para um negócio que demora tanto tempo, assim, investimento da vida da pessoa. Eu nem sei como é que fica nesse caso, porque, tipo, ele é do Project Zero, então ele é pago pelo Google, né? Até porque senão ele não tipo, eu não posso parar tudo aqui e ficar 3 anos trabalhando no exploit, que eu vou passar fome, né? Mas aí eu não sei nesse caso como é que funciona, ideia. Mas eu imagino que deva ser tipo, uma parte do bounty vai pra ele, a outra parte vai pra empresa. Imagino que sim. Ele ganha como uma comissão. Pois é. Mas é muito legal, eu adoro ver essas coisas. Aí sempre tem também umas talks de... Sempre tem alguma coisa da Coreia do Norte, né, nessas conferências, de tipo, o que os hackers da Coreia do Norte estão fazendo agora, né? E o resumo da ópera estão roubando cripto. Galera é profissional em roubar cripto. Eu acho louco dessas coisas de exploit, porque sempre tem uns que tu vê, né, after the fact, tipo, quando tu já sabe o problema, ele é óbvio, né? Tipo, isso aí até eu que eu não é uma área que eu domino de questão de fazer engenharia reversa e tudo mais e tal, até eu conseguiria, porque às vezes é só tá vendo esse request aqui que o front-end está fazendo, é só fazer esse negocinho aqui, mudar esses parâmetros, feito. Né? Tem essas coisas. Mas que daí o diferencial é que a pessoa teve, né, essa sacada inteligente e tal, e foi atrás do negócio. Mas tem um desses, tipo, que tu tá falando de core áudio, que não, sabe? É suor e sangue ali por muito tempo e, né, uma determinação de um nível autístico, assim, pra conseguir com certeza ficar em cima do negócio, porque, né, esses são aqueles que, tipo, nem dá aquela coisa de, pois é, meio óbvio o negócio. Não, isso aqui é magia, fosse um gênio pra descobrir esse negócio, porque, meu Deus do céu, nunca ia chegar nessa conclusão. O que eu faço quando eu tô... É porque você vai criando um olho pra essas coisas, aos poucos. Por exemplo, eu tava mexendo num negócio aqui com aquele Lie-by Mobile Device, que o pessoal usa para comunicar usando aquele protocolo que o iPhone usa via USB para comunicar com o Mac e tal. E aí, para ver uma informação que eu precisava mandar lá num protocolo, eu tive que descompilar o binário no iOS, que é o agent que recebe essas mensagens no fim das contas. E aí, analisando mais a fundo, eu vi que tem um parâmetro que vai nessa mensagem que, no fim das contas, vai parar numa chamada lá para IO-PM create não sei o que lá, que é uma chamada de IO-Kit bem baixo nível, que vai direto pro kernel, efetivamente. E aí eu já anotei aqui. Eu não vou falar onde foi, nada, porque eu não sei se tem algum bug ali, mas eu achei suspeito. Tipo, você pega esse negócio que vem da rede, no fim das contas, porque essa comunicação pode ser feita wireless depois que o iPhone está emparelhado com o Mac, e você cospe ela
pro kernel, basicamente, né? Pode ter alguma coisa ali. Pois é, são mindsets diferentes, né? Tu fica com um modelo mental de outras coisas para olhar, porque eu raramente olho alguma coisa. Olho alguma coisa na questão de como pode ter algum exploit de sistema, por exemplo. Mas desde que comecei a trabalhar no Pato, uma coisa que eu olho bastante é como que isso aqui pode afetar a privacidade de alguém, que são coisas completamente diferentes. Sim. Né? Não são... Às vezes está relacionado, obviamente, mas... O mindset é parecido, no fim das contas, porque é você pensando nas ramificações de alguma coisa. Só muda o foco. Pois é, por exemplo, eu dei uma olhada naquela parte que saiu aquele... qual o nome? Atlas? Do OpenAI. E, né, o browser que tem um agent mode ali, que tem acesso a cookies, acesso a um monte de coisa. Já nem precisa trabalhar com questão de privacidade para isso já ligar aquele alarme gigante, né, de meu Deus do céu. Então, não tô falando isso, né, porque eu trabalho onde eu trabalho, opiniões são minhas e aquela coisa toda, mas eu acho que usar esse browser é loucura. Né? Porque do jeito, pelo menos... para coisas que você considera ser crítico em relação à privacidade. Eles falam lá questão de banco, que eles sabem se você está vendo algo privado para não olhar, mas, né, falar e fazer são coisas diferentes, ainda mais num sistema todo baseado em probabilidade. Né? Eu não recomendaria usar para algo que você tem algum tipo de conteúdo sensível ali, mas para outras coisas daí vai da opinião, vontade de cada pessoa para ver se funciona. Mas são coisas que chamam atenção, né? Você vai ter um browser que está ativamente não só mandando tuas informações para um servidor de uma empresa, mas para um servidor de uma empresa que usa dados para treinar o produto dela. Então, né? Eu não li os termos de uso, não li essas coisas todas, então estou falando aqui, né, completamente usuário. Nada a ver com trabalhos e afins, mas é uma coisa assustadora, né? Tipo, então, esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade eu acabo tendo com certas coisas, mas, por exemplo, tem essa feature que o browser faz que chama essa syscall, que eu já sei que pode fazer isso, que tal, isso aí nem passa na minha cabeça. É só... tem... Mas pra quem quiser brincar disso, é muito simples e já deve ter ficado meio claro aqui pelos exemplos. Você tem que pensar sempre de onde isso vem e pra onde isso vai. É só isso. Tipo, isso tá vindo da onde? É uma coisa que o usuário digitou? Beleza, e vai pra onde? Vai pra essa API aqui. Tá, o que o usuário poderia digitar que... não deveria ir para essa API ou que poderia causar problema se fosse para essa API. E se não for o usuário que digitou e, na verdade, alguém foi lá, manipulou a memória do processo para injetar um payload de 5 gigabytes do negócio que era para ser um campo de e-mail, sabe? Esse tipo de coisa que é meio que a brincadeira lá do QA, né? O QA foi no bar, aí ele pediu uma cerveja, daí ele pediu menos 2 cervejas, aí ele virou o copo de cabeça para baixo. É o tipo de coisa que eu fico feliz de, no meu passado, eu ter bastante contato com isso, mas o tipo de coisa que eu acho que tu pega um pouco mais facilidade depois de entender, principalmente questão de management de memória e tudo mais, e brincar com uma linguagem tipo C, C++, só para pelo menos ter uma noção do básico de como as coisas funcionam, já abre bastante a mente, digamos assim, para como que esses problemas acontecem, como resolver e por que eles acontecem, por que não acontece e tal. Porque, querendo ou não, digamos que, sei lá, vamos começar a trabalhar só com Swift, são coisas que não passam muito pela cabeça, né? Não são... porque até na época do Arc, com Objective-C e tal, a memória era alguma coisa bem real, não, bem palpável, digamos assim. Hoje em dia ainda só que tem uma camada de abstração maior. Sim. Então, e ainda mais comparar com C ou C++, você tem um nível ainda mais direto ali, mais perto do hardware, em relação à memória, que dá para entender um pouco mais de como essas coisas funcionam. Inclusive tem... a gente comentou aqui algumas vezes, né, aquele canal do Low Level Learning. Sim. Do YouTube, e ele tem uma didática muito boa de passar por um código, mostrar esses calls que estão sendo feitos, como que aquela memória é interpretada, por que se aquela memória tiver um overflow vai ser um entry point para conseguir fazer um exploit, esse tipo de coisa. Então, recomendo aí de novo quem tem interesse aí para
pra esse tipo de coisa, dá uma olhada no canal do cara, porque é muito bom. Eu acho que pra quem descompila coisas com uma certa frequência, acaba que sempre fica em mente essas coisas, porque aí você vê todos os obfc, retain, obfc, release que o compilador injeta pra você. É isso, e OS log também, que código que usa OS log sempre tem lá if OS log type enabled, taranã, daí, tipo, você vai ver isso dentro do código descompilado sempre. É sempre curioso ver essas coisas. Mas é divertido, mas é bastante coisa também pra manter na árvore mental. Sim, com certeza.